a graça e a paz esteja convosco, hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje, programa voltado à divulgação da Palavra de Deus. Todos os dias nós temos o nosso alimento diário, vindo do trono do Senhor. Uma palavra para nosso conforto, para nossa meditação, para nossa ajuda. Antes de iniciar, eu quero te pedir que se inscreva no meu canal no YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, deixe seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe, comente e ajude-me a divulgar essa palavra para que mais e mais vidas possam se beneficiar do maná dos céus. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de fé, quando a nossa fé é provada. E eu já quero te pedir que você peça a Deus para falar contigo nessa noite. Abra tua mente, abra teu entendimento, teu coração e receba a mensagem vinda do alto. Vamos pedir para que o Senhor fale conosco. Nós estamos passando por momentos tão difíceis, lembrando que nós já estamos em abril e na primeira semana de pandemia, em março, salvo engano, ou abril, mais ou menos por essa época, Deus tocou no meu coração para que eu estivesse fazendo esse programa diário, e o que eu tenho feito com muito prazer, com muito gosto. Tenho me sentido fortalecido e grato a Deus por nos dar essa condição. No momento em que está todo mundo padecendo com o afastamento social, com o distanciamento social, nós estamos falando da palavra de Deus. O texto bíblico para a meditação hoje está em 1 Pedro, capítulo 1, versos do 1 ao 5. 1 Pedro, capítulo 1, versos do 1 ao 5. Pedro, apóstolo de Jesus, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galícia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Muitas vezes nós olhamos para o céu e encontramos o céu totalmente nublado, nuvens carregadas, muitas vezes com muita chuva e até mesmo tempestade, temporal. E nesses dias, mesmo nesses dias, inclusive, ninguém tem dúvida que, apesar do aspecto, da aparência de nós não estarmos vendo, o céu, o sol continua lá. No mesmo lugar, brilhando com a mesma intensidade. Porque se o sol não estivesse lá, não haveria vida aqui na terra. Saiba que com Deus também é assim. Às vezes nós alegamos não vê-lo, não sentindo, mas ele continua do mesmíssimo tamanho.
e com o mesmo poder e com o mesmo amor. Então, o que oscila, e oscila muito, é a nossa fé. Deus sempre está disponível e nunca cessa de trabalhar. Quando perdemos as esperanças, quando abrimos mão da fé, os dias ficam mais difíceis, ficam semelhantes a esses dias nublados. Mas o amor de Deus continua exatamente igual. Ele não tem filhos prediletos. Ele administra a vida de cada um com o seu amor incomparável. O desafio de fé continua firme quando chega a turbulência. Aí é que nós devemos provar a nossa fé. Nunca deixe de acreditar na sua capacidade de superar as tribulações. Lembre que Deus tem para você e para mim promessas de livramento. Alguns textos bíblicos podem fortalecer o nosso coração num momento como esse, num momento de crise. Por exemplo, no Salmo 112, a palavra nos aconselha a não se atemorizar com mais notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Nosso coração tem que ser firme e confiante no Senhor. Em Isaías 43, a palavra nos mostra que quando nós atravessamos pelas águas profundas, Deus estará do meu lado. Deus estará do nosso lado e nós não nos afogaremos. Quando nós passarmos por meio do fogo, as chamas não nos queimarão. Porque Deus diz: eu sou o Senhor seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. É nisso que nós temos que agarrar, ou fortalecer, tomar por base na nossa fé. Essas provações que nós passamos e que nós estamos passando é para mostrar que a nossa fé é uma fé verdadeira. Porque até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Para se provar o ouro tem que ser no fogo. Nossa fé é semelhante. Só que nossa fé não deveria e não poderia ser destruída. Não deve nem pode. Nós temos que crescer a nossa fé alicerçada em Cristo Jesus. E assim nós receberemos a aprovação, a glória e a honra no dia em que Jesus for revelado. Isso é promessa. Isso é promessa. Nós amamos a Deus mesmo sem vê-lo. E cremos nele mesmo que nós também não estejamos vendo ele no exato momento. No momento de fé, no momento de tribulação, parece que nós não conseguimos enxergar Deus. Deus se coloca como se fosse o sol encoberto pelas nuvens. E aí eu tenho uma observação a fazer para você. Veja bem, o que te afasta, o que tira a tua visão de Deus, são coisas que estão abaixo de Deus. Então nós temos que lembrar que Deus está acima. E Ele continua no mesmo tamanho, na mesma intensidade e no mesmo amor. Então as nuvens que estão entre você, entre nós e Deus, são nuvens passageiras. Nós devemos nos alegrar com alegria grande e gloriosa,
que palavras não podem descrever. Nós temos essa alegria porque nós temos recebido, estamos recebendo a salvação, que é resultado da nossa fé. Esses textos que nos mostram, e eu fiz uma analogia em cima dos versos 6 ao 12 de 1 Pedro, esses textos mostram que em momentos de nossa vida, em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por águas profundas. E esse passar por águas profundas, na Bíblia, tem o significado de dificuldade. Mostram que as más notícias surgirão, mas não é para nós nos desesperarmos. Nós temos que nos mantermos firmes na nossa fé. Na verdade, a Bíblia revela que teremos sim tribulações, que elas fazem parte da nossa vida. Na vida, nesse mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas nós não devemos nos desesperar, porque Ele fala que Ele venceu o mundo. Essas tribulações, essas angústias, elas são necessárias para o nosso crescimento. É necessário muitas vezes que nós passemos por algumas situações para que isso floresça em nós e alicerce e nos dê base de alicerce para a nossa fé. É necessário que nós passemos por alguns momentos de tribulação para que nós possamos vencer e sair fortalecidos desses momentos. Porque nós temos uma certeza que em qualquer que seja o momento, Deus não vai nos desamparar. Deus não nos abandona nunca, e em nenhum momento. Sejam bons ou ruins, Deus está do nosso lado. E tudo que Ele faz é para contribuição do nosso bem, é para aumento da nossa fé, é para que aumente o nosso alicerce, a nossa base e certamente o vínculo que nós temos com Ele e Ele conosco. Deus é fiel e isso mostra o quanto Ele nos ama. São exatamente nesses momentos que nós podemos ver a mão de Deus. É quando o sol está encoberto pelas nuvens, é quando essas nuvens não nos permitem ver o sol, isso vai nos dar a certeza de que ele continua lá brilhando. E essas nuvens significam as tribulações que nós estamos passando. E essas tribulações, mesmo que nas tribulações muitas vezes nós não possamos ver Deus, nós temos a certeza através da nossa fé que Ele continua com o mesmo tamanho, com a mesma intensidade e com o mesmo amor, nos guardando como um bom pastor. Porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Nós temos promessa de que a nossa tenda não será atingida. Nós temos a promessa de que 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós temos a promessa de que nós, mesmo que passemos por águas profundas, nós não nos afogaremos, porque Deus está conosco. Mesmo que nós passamos no meio do fogo, nós não nos queimaremos, porque Deus está conosco. Porque Deus nos ama acima de tudo. E o amor dele é tremendo, de forma tal que ele deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida em abundância, tenha salvação. Então, não importa a situação que você está passando, não importa a tribulação que você está passando, não importa o momento que você está passando, importa que você saiba que sua fé tem que se manter inalterada, porque o Deus Altíssimo está no mesmo lugar de forma inalterada,
com toda a sua majestade e com toda a sua grandeza. E a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão consoladora do Espírito Santo esteja contigo, hoje e sempre. Mantenha-se alicerçado na sua fé. Deus está ao teu lado. Receba meu beijo, um forte abraço. Saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Daí a pouco nós estaremos no YouTube, canal Luiz Melquias de Júnior, Palavra de Deus para hoje. Te espero lá. Em nome de Jesus, graça e paz.